Bom, vamos dar início então ao nosso pós-jogo com o técnico Eduardo Batista, para falar um pouco sobre essa vitória aqui, professor. Antes da gente liberar para as rádios que estão ao vivo, queria que o senhor fizesse uma análise dessa partida, quão difícil esse resultado no final. Então, foi uma partida onde a gente teve um volume muito grande, criamos algumas oportunidades importantes, mas infelizmente nós não estávamos concluindo. Acho que foi o importante dessa partida é não ter se desorganizado, a gente não ter se desesperado, a gente foi fazendo as trocas, a equipe foi crescendo, foi ganhando campo, então era um jogo perigoso, onde um passe mal dado ali, aí eles estavam prontos para o contra-ataque, mas a equipe foi madura para levar o jogo e achar o gol como achou. Isso foi muito importante. Segundo jogo sem levar gol, a gente vai para uma série de mata-mata agora, isso conta bastante. O segundo jogo sem levarmos gols. Alguns jogadores com uma atuação muito boa, jogadores que a gente tem trabalhado bastante. Então, deixa contente e a gente arrumar agora para os mata-mata. Encerra um campeonato, encerra essa primeira parte, começa um outro campeonato totalmente diferente agora. A gente ajustar para também fazer bem e atingir o objetivo. Pedro? Maravilha. Aqui Eduardo Batista, da Rádio Amizade FM. Eduardo, primeiro, parabéns pela classificação. O Grêmio do Horizontino, nessas 15 partidas, é líder, isolado dentro de casa com 20 pontos. O Grêmio que mostra sua força, para mim particularmente, é a equipe mais forte da competição, junto aí, o jogo mais difícil foi uma equipe do Noroeste. Essa segunda etapa, essa segunda fase, o Grêmio vem forte, tem jogadores aí para serem recuperados, uma semana de muito trabalho. O Grêmio vem no caminho certo, Eduardo. Primeiro, parabéns pelo trabalho de toda a equipe e sua também à frente da competição. Muito obrigado. E acho que na minha primeira coletiva, eu falei que a gente tinha que resgatar o Jorjão. Acho que aqui sempre foi muito forte. Aqui o mando de campo sempre foi muito forte. Um trabalho meu, em particular, chegando a implantar uma ideia, num primeiro momento, era de conseguirmos isso, de ter aqui um estádio forte, um estádio vibrante, onde a gente pressiona o adversário, crie, e graças a Deus até agora nós atingimos isso. Vai ser um ano, depois da Série A2, tem a Série B, onde o mando de campo ele é importante. Você tem que ter uma regularidade em casa. E acho que a gente até aqui conseguiu. Espero que a gente continue buscando, continue sendo um mando forte. Acho que nós somos o líder em casa, nos jogos em casa. E isso é uma meta que eu coloquei essa ideia, mas todos os atletas compraram e são os responsáveis por isso. Agora o trabalho é outro. Agora é um campeonato totalmente diferente agora. É um campeonato onde não cabe mais erros, não cabe oscilação. A gente passou alguns períodos onde, nessas retas finais, fizemos algumas experiências, umas surtiram um grande efeito e a gente ganhou novas opções, outras nem tanto. Então agora acaba um período de experiência. A gente tem uma equipe em mente, uma maneira de jogar em mente, e agora essa semana recuperar os atletas, como você falou, o desgaste foi muito grande, mas a gente trabalhar com essa ideia, fortalecer essa ideia, para que agora são aí 4 jogos, aí, talvez dos mais importantes do ano até aqui. Eduardo, parabéns pela classificação. Obrigado. E uma coisa, você acabou de falar a respeito de uma nova competição a partir de agora. Obviamente que essa primeira fase serviu de experiência. E você fala, talvez, de uma nova maneira de jogar, talvez um time já mais definido. Poderíamos, talvez, ver nessa sequência agora menos alterações, talvez, já que você pode sim fazer assim, talvez você pense numa outra postura. E também a respeito dos jogadores contundidos, se há uma expectativa já de retorno para quando. Quanto, vocês não vão ver uma nova maneira de jogar. Como eu disse, agora não é momento mais para teste. A gente testou algumas ideias, nós testamos algumas maneiras, algumas individualidades. Agora a gente vai usar aquilo que mais nos deu certo. Acho que foi importante. Muito das alterações que a gente tem feito é devido ao departamento médico. A gente tem aí jogadores importantes no departamento. A gente sofreu durante essa primeira fase muito disso. A gente perdeu o jogo quando a gente conseguiu o equilíbrio com o jogador, se lesionava. A gente buscava um novo equilíbrio, se lesionava. E um pouquinho dessa oscilação. E também, essa oscilação também ela fez... assim, a gente às vezes olha uma lesão,
o problema já está lá. Né? Nós temos que buscar a solução, que a gente procurou fazer. Em cima dessas lesões, nós conseguimos, né, jogadores em novas posições, conseguimos algumas coisas e fortalecemos a equipe. Agora é mata-mata, é uma outra ideia de competição e a gente está preparado para isso. Mas nada vai ser diferente do que nós já fizemos. Nós vamos usar só a melhor ideia que foi testada. É isso. Eduardo, queria que você falasse o seguinte, o Novo Horizontino teve domínio do jogo, os 90 minutos, né, mandou na partida, o Juventus chegou bem pouco na área do Novo Horizontino, mas a equipe teve dificuldade em chegar ao gol, né, tanto que o gol só saiu nos minutos finais. Preocupa de alguma forma para a sequência do campeonato, muitas vezes, essa dificuldade em chegar ao gol, mesmo criando várias situações? A gente criou bastante. Não chegar ao gol é o fazer o gol, que você falou, né? A gente criou algumas situações, nós temos que trabalhar, né? E infelizmente eu estou com 5 atacantes no departamento médico, né? O Ronaldo chegou num certo momento, estava extasiado, e eu não tinha ninguém na função para colocar. Né? Outros jogadores cansaram, e eu precisei improvisar o Heverson como atacante. A gente tem sofrido muito com isso, né? Então a gente tem que trabalhar, como eu falei, isso não é um... o problema já está lá, a gente tem que buscar a solução para isso, né? É trabalhar bastante, né? Treinar, a gente treina diariamente esse trabalho de terminar um pouquinho mais de tranquilidade. Me agrada o ponto que está criando bastante. Eu acho que o finalizar é um pouquinho mais de tranquilidade, né? Um pouquinho mais, às vezes, de chamar para si o lance, né? E como são jogadores que às vezes não são da função, a gente improvisa, tem um pouquinho de dificuldade, mas nós temos que trabalhar. Né? Do departamento médico, você me perguntou, né? A gente tem que aguardar ainda, não temos nenhuma certeza, por isso que a gente tem que trabalhar, né, com todos que a gente tem, até tem dado boa resposta, tem vindo bem. A base do Novo Horizontino tem dado uma resposta, um suporte importante para a gente, né? Acho que isso é um ponto importante, né? Já jogou o Luizão, já jogou o próprio Guilherme e o Adriano, que já não são mais base, mas vieram da base, me ajudaram. Hoje foi o Diego. Né? Então, o Lucas, nesse momento, né, a base tem dado um suporte importante para a gente. Né? Então, a gente buscar tudo isso e fazer o melhor time. Né? É um momento agora que a diferença de gols ela vai fazer a diferença. Nós temos que trabalhar isso, atacar esse ponto aí. Professor, pergunta enviada no nosso grupo da imprensa do Roberto Santana. Pergunta se o Oeste era o adversário esperado por você nas quartas de final. Eu não esperei ninguém. Né? Eu não me dei o direito de esperar ninguém. Né? A gente trabalhou, a gente tinha um objetivo de ficar entre o segundo e o primeiro lugar. Eu acho que a Ponte Preta larga à frente no início da competição, com um treinador que está lá há 1 ano e uma equipe montada há 1 ano. Eu saio um pouquinho atrás por chegar aqui agora e montar uma equipe durante a competição, nós tivemos alguns problemas. Então o foco era esse. Nós não escolhemos adversário. Hoje eu proibi de ser falado isso durante o jogo. Os resultados, ninguém falava. Nós tínhamos que ganhar o jogo e o que vier a gente tem que encarar, né, com força. Pode falar. Falar um pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse adversário, né, o Oeste, que é o adversário nas quartas de final. Uma das 4 derrotas do Novo Horizontino foi justamente para o Oeste na partida lá em Barueri. O que esperar desse adversário, Eduardo? É um adversário para a divisão grande, é um dos grandes da divisão, jogou recentemente Série B de Brasileiro, primeira divisão, time experiente. Né? Mas um ponto bom para a gente é que o campo com uma condição boa. Né? Essa era uma preocupação nossa. A gente ter um adversário que, de repente, tornasse o jogo simplesmente o jogo. Né? A gente enfrentou alguns campos com muitas dificuldades, muito diferente do que a gente está acostumado, campos que você não tinha condições de jogar. Então, assim, a gente, pegando o Oeste, iguala a chance. Acho que nessa fase não tem um favorito. Né? O Oeste, como eu disse, é uma equipe grande, é uma equipe com jogadores experientes, e a gente tem que encarar com seriedade, até porque nós perdemos para eles lá em Barueri. Essa questão, essa importância, essa confiança, essa colocação no todo, e o Grêmio Novo Horizontino, até pela questão que você citou, de ter a maior parte dos jogadores de ataque no departamento médico, o Grêmio estaria no mercado em busca desses jogadores, até porque a partir de agora, né, a regulamento permite que o Grêmio possa fazer aí, aderir mais 4 jogadores nessa lista. A diretoria ela tá trabalhando em cima disso, até porque temos a Série B e a janela ela fecha dia 17 para 2, mas dia 4 de abril para a Série B.
né? Nós estamos aí, a gente, juntamente com tudo isso que está acontecendo, nós fizemos, fazendo um balanço daquelas características que, de repente, que faltou para a gente precisa buscar, né? Nós temos que fazer um balanço, né? Mesmo dentro das decisões agora, nós temos que também focar na 2, mas olhar para uma Série B, que é um campeonato importante e pesado, e se você errar, você fica aí 3, 4 meses sem poder contratar ninguém. Então, tem um departamento, o Michel é um cara espetacular, tem feito um trabalho, né, diferenciado dentro disso, nós temos conseguido trazer bons jogadores. Então, nós estamos de olho no mercado sempre, seja para essas finais da 2, para as 4 trocas, se acaso a gente conseguir, seja para a Série B. Então, né, isso aí é diariamente, nós estamos olhando jogadores, assistindo jogos, né, tem o Lucas, tem o Júlio, né, tem o Paulinho, que hoje está nessa função também, né, que está buscando para a gente, né, estar atento ao mercado para a gente poder reforçar. Né, os objetivos do Novo Horizontino aqui, eles são grandes, né, então a gente tem que buscar coisa grande. Vamos então dar início ao nosso pós-jogo, agora falando com o atacante Ronaldo, né? Foi o autor do gol da vitória do Novo Horizontino. Ronaldo, primeiro eu queria que você falasse da alegria de voltar a marcar, de estar entrando nessa briga pela artilharia, que você comentasse um pouco. Demorou, mas o gol saiu. Como eu falei na saída do campo ali, os times aqui na A2 são times muito competitivos, né? A gente, como um dos favoritos aí ao acesso, eles vêm de uma maneira mais defensiva, nos respeitando, e acaba dificultando para a gente criar, para a gente fazer o gol. Isso não tira nossa responsabilidade. Acho que a gente teria que ter encontrado melhor ali um companheiro, caprichado no último passe. Certo, na hora certa, e acima de tudo com um recadinho, né, do grupo em si, né, para essa segunda fase, esse novo campeonato que o Grêmio vai jogar na prática. Claro que eu fico muito feliz, né, quando marca. Meu objetivo principal, depois de ajudar o Novo Horizontino a vencer, essa é uma das maneiras que eu posso contribuir. Então, todo jogo eu entro procurando fazer o gol, tentando ajudar, e isso também dá confiança, né? Dá confiança aí para a sequência. A gente teve como objetivo, antes do campeonato, classificar em primeiro ou em segundo. Conseguimos alcançar esse objetivo. E agora muda totalmente, né? De um campeonato de pontos corridos, a gente vai para um campeonato no formato de mata-mata. Temos que saber jogar, porque cada jogo agora tem 180 minutos. Então, a gente tem que jogar com inteligência, sabendo que a decisão é em casa, mas o primeiro jogo ele é muito importante. E creio que vamos estar preparados, né? Mostramos nossa força no decorrer do campeonato. Acho que se a gente continuar evoluindo e mostrando o que a gente vem mostrando, toda a organização, confiança, criação, a gente vai atingir nosso objetivo principal aí, que é o acesso. Ronaldo, você fez o gol da vitória, né, já na parte final ali do jogo, e foi uma partida em que o Novo Horizontino criou muitas situações, né, poderia ter resolvido a parada até antes, né, pelo volume de jogo e chances criadas. Só que a gente sabe que o jogo de hoje ele era um jogo para definir a classificação, mas o Novo Horizontino já de qualquer forma estaria nas quartas de final. Fica alguma lição para você que é centroavante? Essas oportunidades criadas que precisam ser aproveitadas nos confrontos decisivos daqui para frente? Como falei, né, a gente tem que buscar sempre evoluir, mas também não é sempre que a gente vai conseguir concluir em gol e fazer o gol. O futebol é difícil, como falei. Tem 11 jogadores do outro lado tentando nos atrapalhar, tentando fazer com que nossa equipe não marque. Então é complicado. Acho que a gente tem que levar essa confiança, essa resiliência de acreditar até o último minuto que a gente vai vencer e apertar ali algumas coisas, como eu falei, um último passe, caprichar um pouco mais na finalização, que quanto antes a gente fazer o primeiro gol, mais tranquilo para nós a partida fica e mais chances serão criadas. Mas todo esse volume foi criado também por mérito nosso, né? A gente conseguiu envolver o adversário, a gente conseguiu combinar jogadas, se movimentar. Então, creio que, como eu falei, a gente tem que seguir evoluindo em todos os sentidos. A parte principal do campeonato está aí. A gente tem que ser
ter o mínimo de erro possível agora para buscar o acesso aí, que é o nosso principal objetivo. Pergunta enviada aqui no nosso grupo da imprensa pelo Roberto Santana. Ele pergunta para você se dá para entrar na briga pela artilharia agora, já que o Bruno Moraes, quem está na frente da artilharia, não joga mais esse campeonato. Acho que tem que acreditar, né? Eu nem estava acompanhando muito, não sei quantos gols ele tem. Eu sei que ele é o artilheiro, mas se estiver perto, se estiver possível, vou acreditar até quando for possível, quando tiver jogo, quando tiver chance de alcançá-lo, eu vou buscar isso aí, né? Fiquei praticamente metade da primeira fase sem jogar, e isso me tirou um pouco dessa briga aí, mas eu tenho minha meta pessoal, então eu atingindo essa meta já vou estar muito feliz. Se eu puder buscar essa artilharia aí, vai ser uma coroação de um bom trabalho aí. Mas como eu falei, o principal é o Grêmio Novo Horizontino voltar à primeira divisão. Então acho que alcançando isso aí eu tô muito realizado.